Na reta final do ano, quando as listas dos melhores projetos já entraram no forno, eis que surge um videojogo para baralhar as contas. De novo, um universo de super-heróis em que Mecha Man, que perde o seu fato, e o pai é contratado para liderar uma equipa de vilões à procura de uma nova oportunidade. Em cada semana saíram 2 episódios novos. Estamos a falar de Dispatch, uma série ou de um novo formato de jogo? Olá, eu sou o José Paiva Capucho, crítico de cinema e televisão. Olá, eu sou o Tiago Pereira, live streamer na plataforma Twitch e também youtuber. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Num Último Episódio. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Ora bem, Tiago, mais conhecido por G, nós já nos conhecemos há muitos anos. É Acho que és o meu primeiro ex-colega de faculdade que eu recebo aqui no podcast. Olha, bom sinal. Portanto, é bom, é um episódio especial por este motivo e por outro. Eu estou completamente fora de pé, como se costuma dizer. Ok. E portanto, isto foi uma sugestão do meu editor, do João Reis, que infelizmente eu tinha o convidado, mas ele não conseguiu estar. Ok. E portanto acho que ele vai estar muito atento ao episódio. Mas não só, há um grande público, e tu falarás disso melhor, do gaming e dos videojogos, em Portugal e não só. E nós estamos a falar deste Dispatch que, pelo menos para mim, parece ter saído agora na reta final, onde eu vi um vídeo teu, onde já se conjugam quais é que vão ser os melhores videojogos. Sim. E também as melhores séries e os melhores filmes, mas nós estamos perante o primeiro videojogo em formato de série. É a primeira vez que nós estamos a ver uma coisa destas e é por isso que está a ter tanto sucesso. Acho que já vendeu 1 milhão, não é? Nos primeiros 10 dias. Sim, Portanto, 1 milhão a 30 euros. É uma coisa um bocadinho surreal, pelo menos daquilo que eu pude perceber. Sim. Olha, não é a primeira vez que tens um jogo deste tipo, mas acho que é das primeiras vezes que tens um jogo deste tipo que é tão popular. Ok. Ou seja, eu acho que aquilo que ajudou é precisamente este jogo ser ainda mais num formato de série do que aquilo que é habitual, porque normalmente os jogos que são muito nesta linha de storytelling podem ter estes elementos e podem-se assemelhar a séries, mas não tanto como este. Este jogo, no fundo, é quase como se fosse uma série interativa. Ok. Ou seja, tu estás, no fundo, a ver uma cutscene, como nós costumamos chamar, bastante larga, vais interagindo com ela, ou seja, vão-te aparecendo opções de diálogo e tu vais selecionando. Em pouco tempo, não é? Tu tens Em pouco tempo para decidir. tens muito pouco tempo a decidir, o que eu acho que é um fator bastante apelativo, no sentido em que te obriga a tomar decisões rápidas. Para quem gosta de jogos de história, como é o meu caso, que até jogo bastantes, ao longo dos anos tenho jogado imensos e sou fã até inclusivamente desse género de jogo, eu adorei o Dispatch, já o terminei, portanto o último... Ainda não me tinhas dito. Não Disseste que tinhas dito. terminado, mas tinhas dito, porque eu não sabia Sim, se tinhas gostado ou não. Terminei a semana passada, foi quando saíram os últimos 2 episódios, portanto ele foi saindo, como disseste bem, em formato de série. E basicamente iam saindo 2 episódios a cada semana. Eu acho que também é uma boa forma de vender o jogo, porque normalmente a malta está habituada a que saia o jogo por inteiro, Certo? e jogam aquilo em 8 horas, 9 horas. Há malta que até inclusivamente tenho colegas que ficam acordados a jogar aquilo e acabam o jogo no próprio dia. Pá, eu não consigo fazer Depois isso. há novas versões, há extras, Sim, etc. vão saindo aqueles chamados DLC, que são Exatamente. os downloadable content, que a comunidade gaming não é assim tão fã de, porque te cobram um extra por um jogo que tu já compraste. No entanto, no caso do Dispatch, eu acho que aquilo que o torna tão bem sucedido é precisamente o facto de não querer explorar a carteira de quem o compra e quem o consome. Ou seja, 30 euros é um preço aceitável. eu acho que é um preço super aceitável para este jogo, honestamente. O jogo, para além de ter, penso que 8, 9 horas de conteúdo, que não é assim tanto, tendo em conta o que é o normal dos videojogos, acaba por te oferecer uma experiência muito rica nessas 8, 9 horas. Ou seja, não é um jogo que eu sinta que enche chouriços, que é o que é habitual hoje em dia na indústria. Hoje em dia sai muito jogo que tem 50 horas e obrigam-te a fazer coisas que não interessam para ninguém. E acabas por divergir muito da história principal do jogo para ir fazendo coisinhas aqui e ali, só para te obrigarem a estar a jogar bastante tempo.
No caso do Dispatch, estás ali colado, são 8 episódios, penso eu. O último episódio é um bocadinho maior do que os outros. Os outros têm É mesmo a série, geralmente Sim, o exatamente. episódio final costuma ser muito mais um tempo. bocadinho mais tenso. Ou seja, eles têm por volta de 1 hora cada um. O Ok. último é capaz de ter aí 1h30. Mas, por exemplo, o que me está a fascinar no sucesso é que há pessoas que até já fazem comparações com uma série que é o The Boys, da Amazon, não é? Sim. Que é um bocadinho a ideia dos heróis como vilões, já Sim. estás a ver, não é só aquela ideia do herói que vai salvar o mundo, há também uma outra faceta. Mas nesta história, o Mecha Man, nós começamos logo num plano ótimo. Eu fiquei logo surpreendido com o primeiro plano de todos, porque Ok. ele parece que está de pé e está deitado, e está a falar com o suposto opositor, Sim. porque está à procura do Shred, do vilão, Sim. que alegadamente terá morto o seu pai, que também era um super-herói. Portanto, há aqui Sim. uma herança, uma hierarquia de Nesse caso, super-heróis. Sim, sim. E o que eu acho interessante é que eu nem posso dizer que isto é a tradicional história de super-heróis, porque nós não sei se tu estás, obviamente que estás atento a isso, há uma certa fadiga deste universo, Sim, da claro. Marvel, da DC, Sim. mas ainda assim este formato consegue suceder. Portanto, qual é o game changer? Passa o pleonasmo, o game changer aqui, porque estás a falar aí, nós falamos até aqui sobre os atores, tem por exemplo o Aaron Paul Sim. ou o Jeffrey Wright, mas não é só isso. Não. O que é que pode explicar o sucesso? É que eu ainda não consegui bem perceber, porque a fórmula já está mais Sim, do que gasta. mais não é? do que gasta. Olha, eu acho que se prende por dois fatores. O primeiro, eu acho que aquilo que agarrou a comunidade gaming, sem dúvida, dos grandes fatores é o cast que mencionaste. Para além do Aaron Paul, que já é um nome conhecido das Breaking séries Bad, Breaking Bad, etc. Até no Westworld, por exemplo. BoJack Horseman de animação. Eu adorei ambas as séries. Eu acho que o que agarrou mesmo a comunidade de gaming foi o voice acting, mas de gente que faz, que está focada em gaming. Tu tens ali Ok. muitas vozes que são muito conhecidas do gaming, e tens inclusivamente malta certo, ok, certo. que tem um podcast que é o Critical Role, que faz Dungeons and Dragons, D&D, e que é popular, bastante popular mesmo. E precisamente por isso é que também agarrou tanta gente na comunidade de gaming, porque as pessoas seguem muito esse formato, o Critical Role, conhecem as pessoas, e o facto de elas darem vozes a personagens da série agarrou muita gente. Então há uma fanbase muito grande que grande. se junta depois à fanbase dos atores, que Exatamente. eventualmente vão espreitar o que é que rega que ele está a fazer. Exatamente. É a primeira vez, creio eu, que tens um youtuber muito conhecido, neste caso o Moist Critical, que dá a voz também a uma das personagens e que também tem uma fanbase muito grande, e portanto as pessoas que normalmente Certo. seguem o Moist Critical, que é um youtuber de jogos também principalmente, acabam por também ficar interessadas no jogo, e portanto o jogo disparou popularidade logo quando foi anunciado por causa desses fatores. Ok. Aquilo que capta, se calhar, um interesse externo é precisamente, como mencionaste, o facto de ser uma história de super-heróis um pouco diferente daquilo que é tradicional da Marvel e da DC. Portanto, tu tens muitas relações amorosas, tens muito muita trauma, tens muita coisa do passado, tens tempo também, parece. Também é uma série que, ou um jogo neste caso, que Sim, sim, tem ali a sim. dualidade, portanto já me perco nisso. Mas é um jogo que acaba também por ser tens conteúdo explícito, que não é muito natural nos jogos, porque normalmente eles evitam isso e ali Certo. dão-te essa possibilidade. Claro que também te dão a possibilidade de jogar censurado, e eu acabei por o fazer porque, estando a transmiti-lo, não Claro. era muito positivo estar a fazer isso assim. Mas é precisamente, eu acho que esse fator de ser tão fora daquilo que é o normal da DC que capta tanta atenção. Eu iria te dizer que também, no caso do Dispatch, acho que um dos fatores que o está a tornar popular, tu comparaste-o ao The Boys. Eu acho que ele também é muito parecido com uma série da Amazon Prime que é o Invincible. Ok, que é- certo. Boa, Ou seja, que é um cartoon também de super-heróis, Verdade. e que também tem essa vertente assim mais. Mas e é só série, não é? É E só já está. série, mas é muito semelhante a este. Eu acho que a história, no entanto, diverge desses dois formatos, tanto do The Boys como do Invincible. E também, lá está, eu acho que o fator de dar a escolher aquilo que poderá acontecer e tu teres um efeito no jogo, eu acho que é sempre uma coisa que acaba por Diz-me uma tornar coisa, as coisas populares. em debate com o João Reis, com o meu editor, Sim. nós conversávamos um bocadinho sobre a perspectiva também amorosa. Tu tens algumas personagens femininas e o Mecha Man Sim. mandam à volta dele, entre aspas. Sim. A vertente amorosa é importante para os gamers ou não? É um fator importante?
Eu acho, não diria que é um fator importante para tu considerares um jogo bom, Ok. mas eu sinto que pode ser uma coisa que complementa o jogo de alguma forma. Eu dou-te alguns exemplos breves. Tu tens um jogo muito popular que é o Cyberpunk 2077, foi gigante no ano em que saiu, com alguns problemas iniciais, mas depois acabou por se consolidar bastante. Esse jogo tem muitas opções amorosas, podes explorar isso em grande parte. E a forma como esse jogo faz esse trabalho das relações amorosas é que explora a história do relacionamento que tens com aquela personagem e como é que ela se liga com a história principal. Ok. E eu acho que neste caso o Dispatch faz isso muito bem, ou seja, tu tens duas escolhas, neste caso de relação amorosa, que podes optar por fazer, duas personagens muito importantes na história, e o facto de tu escolheres entre uma ou outra depois influencia o desfecho da história das duas personagens. Eu achei isso bom. Eu até acho que acaba por interagir com a comunidade, porque vi muita malta a discutir isto, qual das duas pessoas é que tinham escolhido, e acaba por gerar também esse que engagement. O que tu estás a descrever é quase a experiência, agora já não acontece muito porque estamos todos enfiados em casa em bolhas e não discutimos, certo, a experiência de um episódio por temporada de nós conversarmos e teorias. Por exemplo, o Lost enchia-se de teorias na internet. Exato. Do que é que poderia acontecer, claro. E agora estás a falar disso, mas de um jogo. Para mim essa é que é a novidade. Se calhar é mais normal do que parece, mas... Não é tanto, porque lá está, porque o facto disto sair em episódios, de forma episódica, eu acho que acaba por trazer esse fator de discussão, porque quando um jogo sai por inteiro, não há, porque a malta tem algum receio de dar spoilers, já ter passado o jogo e dar spoilers a alguém que não o tenha acabado. Como isto sai desta forma, eu acho que dá espaço para discutir de uma semana para outra o que é que se está a passar no jogo, ou o que é que poderá acontecer no futuro. Tu tens um cliffhanger muito grande do episódio 6 para o 7, e eu sei que isso foi amplamente discutido. Eu ainda estava a jogar o jogo, eu preferi esperar um bocadinho e jogar o jogo todo de rajada do que estar a jogar aos episódios, mas sei que foi muito discutido. E portanto lá está, isso, eu acho que é um dos factos, ou um dos fatores que acaba por trazer interesse também e gerar engagement em relação ao jogo. Não é um easter egg, mas um contexto um bocadinho grande. O jogo é criado pela Haddock, composta por membros do The Walking Dead, do The Wolf Among Us e Tales from the Borderlands. Estamos a falar de pessoas que vieram de uma empresa que faliu em 2018. Como é que se chama? Telltale Games. Exatamente, que é um tipo de jogo narrativo como este. Exatamente. Mas voltou, ou seja, está na berra outra vez esse tipo de jogo por causa do Dispatch, ou ainda é muito cedo para falar nisso? Eu acho que ainda é um bocado cedo para falar nisso. Eu acho que tens alguns jogos que foram muito populares deste estilo, inclusivamente esses que mencionaste, o The Walking Dead da Telltale. Eu lembro-me desse. O Wolf Among Us também são jogos incríveis de narrativa que a Telltale fez na altura. Eu acho que, lá está, um dos fatores para a empresa ter acabado por falir foi também o facto de não haver... Esses jogos foram muito populares nos anos em que saíram. Há muita gente a continuar a jogá-los, mas não são aqueles blockbusters que vendem como se fosse um GTA, por exemplo, certo. É uma loucura. O jogo ainda nem saiu e já estão completamente malucas com ele. Ou seja, os jogos de narrativa têm sempre esse não, que são populares, mas nunca ao nível de um blockbuster desses. Eu acho que o Dispatch é o primeiro jogo que está a quebrar essa barreira e a vender cópias a um nível de um AAA game, que é o que nós chamamos aqueles jogos que são extremamente populares e feitos por estúdios grandes. Neste caso foi a equipa da antiga Telltale, ou membros da antiga Telltale, que se juntaram para produzir este jogo, o Dispatch, e lá está, e acho que o sucesso do jogo, pelo menos nas últimas semanas, tem sido inegável. I actually thought you were taking us to sit on it. Oh yeah, that would have been cool. Oh no, yeah, this is better, because you can see it, and it looks like there's a couple up there already, so... I really appreciate you coming to my rescue back there. I still think I could have handled it, but... all I'm trying to say is, thanks. I should have just said that, but yeah, I'm still talking. Don't you worry about it, Robert Robertson. How do you know my name? E eu acho que isto pode... É sempre cedo, mas também é giro conversar em cima do acontecimento, porque nós temos agora... E daí faz sentido este episódio. Nós vemos a Amazon ou a Netflix, por exemplo, a investir em videojogos. Tinha aqui uma nota, também vou-me agarrar às notas que o João Reis me deu, que é sempre importante, que, por exemplo, a distribuidora Riot investiu 100 milhões de euros, não é? 100 milhões. Sim. E este jogo já vendeu 30 milhões de cópias a 30 euros. Sim. Isto pode até reverter um bocadinho o modelo de negócio e fazer com que
as plataformas de streaming investam. Tu acreditas que vão investir mais no Sem vídeo? sombra de dúvida. Há essa conversa? Eu acho que hoje em dia, para já, acho que, corrijo-me se estiver enganado, mas acho que a indústria dos videojogos é a indústria que mais fatura no possível. mundo, Sim, é possível. honestamente. Sim. Acho que mesmo a par com a do cinema, Sim. acho que consegue faturar ainda mais. Se tu seguires os budgets que estes jogos, principalmente os AAA que falámos, têm, são budgets astronómicos, são quantias enormes que são investidas nestes jogos. À partida, agora existe algum risco que o jogo não seja muito bem recebido e que não fature tanto quanto é aquilo que é esperado, mas Certo. por norma os jogos faturam sempre mais do que aquilo que é esperado. No caso dessa ligação entre agora empresas como a Netflix, que também estão a apostar, por exemplo, tens a Netflix a apostar muito forte no mercado mobile. Já tens uma integração da Netflix com jogos mobile que são. Mas isso está mesmo a resultar? Eu penso que sim. Ok. Ou seja, eu acho que esses jogos acabam por já faturar muito porque acabam por ter microtransações. Eu não sei se os da Netflix têm, Certo. mas têm muitas microtransações e há muita malta, principalmente malta mais casual, que investe e que Quando coloca tu explica dinheiro. só o que é a microtransação. Microtransação ou seja, o jogo dentro do próprio jogo tu vais tendo cosméticos ou alguma outra ok. coisa que tu podes comprar, Ok. que podes utilizar dentro do jogo. E isso nós chamamos de microtransações porque nunca são o full price do jogo, não é? Certo. Pagas sempre uma quantia, se calhar um bocado mais reduzida, por itens que podes depois usar no jogo. E isso é muito popularizado, eu acho que de forma exterior ao gaming. A malta que está mais dentro da comunidade despreza completamente essas microtransações, mas pela malta mais casual, a malta que vai jogando jogos assim de telemóvel de vez em quando, Certo. gasta muito dinheiro nisso. E isso tem sido provado um modelo de negócio bastante. E a bastante Amazon rentável. investe no Luna Gaming. Sim. A Amazon tem investido imenso, não só no Luna, mas também em uma data de géneros de videojogos. Tem apostado imenso, principalmente em MMORPGs, que são os chamados Massive Multiplayer Online Games. Eles apostam imenso nesse mercado. Não tem resultado assim tão bem para eles, Certo. mas eu acho que também é falta, se calhar, de arranjarem uma ponte que conheça a comunidade e que consiga produzir um jogo que seja bem aceito, porque eu acho que o que eles fazem é atiram o dinheiro à parede e esperam que aquilo resulte Tem bem. tanto, não é? Sim, têm tanto para investir que acabam por atirar o dinheiro à parede e ver se cola. Alguns jogos conseguem ser bem sucedidos, mas grande parte eu diria que É acaba por não ser. É muito provável que vejamos mais dispatch. Nós vemos sempre isso. Sim. Isto repete-se tradicionalmente, Certo. ou seja, quando tens um jogo muito bem sucedido, por norma no ano a seguir saem 3 ou 4 iguais. Pois. Isso aconteceu, agora estamos na sequência dos nomeados dos The Game Awards terem saído, foi ontem. Eu vi o teu vídeo, portanto, ainda lista. foi melhor teres vindo aqui. A lista saiu ontem. O Dispatch, curiosamente, está nomeado, penso que numa ou duas categorias. Mas lá está, sempre que existe The Game Awards, sempre que há um vencedor do jogo do ano, no ano seguinte há 3 ou 4 jogos iguais, ou 2 anos depois, que é mais ou menos o tempo de produção que os jogos têm. E portanto é sempre assim, isto é cíclico, e portanto vão aparecer sem dúvida mais Dispatches para o ano, no ano a seguir. Eu fico radiante porque eu adoro esse tipo de jogos, mas se me perguntares se acho que isso vai ser se calhar uma próxima trend naquilo que será o mercado dos videojogos, não creio. Acho que poderá ser uma aposta, poderão ser jogos que são muito populares, mas não acredito que seja um trendsetter. Deixa-me só atacar uma questão que eu me tinha esquecido, que é a jogabilidade, porque há poucas vezes em que efetivamente estás a jogar. Sim. E por exemplo, o Mecha Man, tu enquanto jogador és responsável por uma equipa e tens que orientar essa equipa nas missões, ver como é que elas estão, se crescem os níveis, etc. Sim. Isso em termos de experiência, ou seja, para quem vê séries é um bocadinho, corta um bocadinho a coisa. Para quem joga é curto. Sim. Então porquê é que resulta? Olha, eu vou-te falar da minha experiência pessoal. Eu gostei muito desse formato de jogo. Não estava à espera, contudo, mas gostei bastante. Eu acho que lá está, o jogo, como o nome indica, dentro do jogo és um dispatcher, ou seja, é como se fosses um trabalhador do INEM, ou neste caso das linhas do 112, só que em vez de enviares os profissionais de saúde, os profissionais de emergência, envias super-heróis. E tu tens que estar atento àquilo que é o fator, se aquele super-herói encaixa bem naquilo que vai fazer, no tipo de missão para onde vai. E eu acho que isso depois cria uma dinâmica tão engraçada, porque
a dada altura chovem problemas e tu tens que estar em contrarrelógio a enviar heróis. E enquanto os heróis estão na missão e a voltar ou a descansar, tu não os podes mandar outra vez. Então eu acho que o que torna o jogo apelativo é precisamente isso: é teres que fazer essa gestão em tempo real. E que eu acho que acaba por não se tornar chata, precisamente porque é tão rápido e mexe tanto com a história até do próprio jogo, que eu acho que acaba por captar a atenção mesmo das pessoas que estão habituadas à ação sem parar, que é o caso da malta que consome séries, por norma estão habituados, Certo. principalmente séries de super-heróis, estão habituados a que aquilo Pois é seja isso. ação sem parar. Ali... O The Boys é grotesco, é Sim, violento, The estás Boys sempre é- a apanhar estímulos. Sim, a toda a hora. Aqui não é bem o caso. Não, de todo. Mas eu acho que lá está, precisamente por este fator de teres que gerir a equipa e teres que terem atenção às coisas que fazes com a própria equipa, eu acho que isso acaba por ser muito apelativo mesmo para as pessoas que estão habituadas a jogar jogos que têm ação a toda E, a por hora. exemplo, comparando com... Nada a ver, mas já vais perceber o meu raciocínio. Nada a ver com, por exemplo, um jogo como Last of Us, onde eu lembro-me de pessoas a dizer isto quase que parece uma série. Sim, Aliás, a minha namorada viu-me a jogar e dizia isso. E a lógica aqui é completamente diferente. sim. Isto é, no fundo, é quase uma série que parece um jogo. Certo. Ou seja, inverteram aí um bocadinho a coisa. Eu acho que pronto, lá está a diferença grande de um jogo destes para um Last of Us, que até foi agora recentemente convertido numa série, é precisamente o fator de tu não teres um personagem que controlas a toda a hora e fazes missões com ele ou atravessas uma narrativa com ele, mas sim uma equipa de pessoas, um jogo estratégico que acaba por fazer com que tenhas que pensar nas decisões É que estás híbrido, a tomar. no formato. Sim, é exatamente isso. Eu acho que é no fundo uma série interativa, é como eu lhe chamaria. Estamos aqui na reta final do podcast, Ok. pegando no exemplo do Last of Us, e depois já quero te fazer umas perguntas sobre a comunidade portuguesa do videogaming e o estado da arte do videogaming em Portugal. O caminho será adaptar mais videojogos para séries. Last of Us foi um sucesso monumental. Eu não sei o que é que achaste da série, eu Sim, adorei a série, eu eu acho a adorei. série Sim. estupidamente bem feita, o Sim, jogo sim. é incrível a Sim, série. sim. Eu não digo que ainda é melhor, é outra coisa, mas quase ao mesmo nível, Sim, praticamente ao mesmo nível. O caminho é mesmo esse? Tu sentes que a comunidade aceita bem quando se pega num videojogo e o transforma em série? Sim, olha, eu acho que o Last of Us resultou tão bem porque é um jogo muito acarinhado pelos fãs de videojogos, no geral. Acho que é dos jogos que, quando falas com alguém que joga videojogos, se lhes perguntares qual é o teu single player favorito, grande parte das pessoas vai-te dizer que Last of Us é um deles. Eu acho que resultou muito bem precisamente por causa disso. Acho que tem havido mais adaptações de jogos em séries ou em filmes e não têm corrido tão bem, grande parte delas. Assassin's Creed Certo. correu mais ou menos. Em filme tem sido mais complicado Em adaptar. filme tem sido muito mais complicado porque lá estás a colocar uma coisa que tem 20 horas de gameplay e de história e colocas em 3 horas ou 2 horas de filme. A não Não ser é o fácil. Minecraft, por exemplo. Sim, o mas isso Minecraft, também mas já... isso, pronto, isso eu acho que é feito Aos para captar miúdos. as crianças, Exato. claro que sim, e resulta nesse ponto. Mas lá está, mesmo com o Minecraft, curiosamente, houve muitas vozes críticas do filme. Portanto, eu acho que o que resultaria melhor, e eu acho que o caminho a seguir, é adaptar histórias alternativas que possam pertencer ao universo de videojogos em séries ou filmes. Ok. Que foi o que foi feito com Arcane. Arcane foi precisamente isto. League of Legends é um jogo que tem narrativa, claro que sim, não dentro do próprio jogo, mas tem fora, ou seja, as personagens têm histórias, não estão acessíveis dentro do jogo. Quando jogas não estás a lidar com a história das personagens, mas consegues saber as histórias das personagens fora. E a Arcane o que fez foi, agarrou nessas histórias, condensou numa série e ficou um formato incrível, porque lá está, as pessoas não estão habituadas à história do League of Legends, mas viram-na em Arcane. E isso eu acho que resulta muito bem. Pegarem side stories de videojogos e tornar filmes, acho que resultaria muito bem também. Agora, recentemente, tens uma série, penso eu, de Horizon Zero Dawn, também é um dos títulos grandes da PlayStation a ser produzida, poderá resultar bem. Tens também God of War a ser explorado também por esse setor. Vamos ver, é o que eu digo. Eu acho que poderá resultar no futuro, e sem dúvida que vão haver muito mais jogos a ser adaptados em séries ou filmes, porque já se percebeu que as narrativas dos videojogos são fortes e que podem resultar no grande ecrã.
mas vamos ver. Não Mas, sei, mas não o sei. Dispatch não deveria ser convertido para outra coisa. Está bem assim. Eu acho que está bem assim, porque lá está a tua história daquilo já a tens ali. Uhum. A menos que façam um spin-off em série ou filme. Aí Pois, se pois. calhar poderia resultar. Agora, converter aquilo numa série não me faz sentido. Tu andas nesta vida de streamer e de gamer há muito tempo e faz outras coisas, claro. E nota-se que empresas como a Impresa ou a RTP assim estão a tentar estar investidas nesta enormíssima indústria. Sim. Mas já sentes de facto o impacto de uma mudança ou falta muito para os gamers serem levados a sério, para terem condições para atuar, para trabalhar no fundo, para se sentirem acarinhados? Eu acho que há sempre avanços e recuos nesta indústria e na atenção que a indústria tem, principalmente cá em Portugal. Acho que já houve mais iniciativas para tentar fazer disto alguma coisa. Eu acho que há muitas pessoas dentro da própria indústria que têm muito feedback a dar e que podem ajudar muito a conseguir fazer ou traduzir isto num formato que resulte nos mídias tradicionais, que é aquilo que já se tentou fazer. Eu acho que lá está, tem que se conjugar aqui um esforço entre o expertise das pessoas que trabalham nos mídias tradicionais e o expertise das pessoas que estão dentro da comunidade. E aí, se calhar, conjugar os esforços e tentar fazer uma iniciativa que resulte. Acho que há espaço para isso, acho que poderia haver mais essa aposta. Mas como te disse, há sempre uma montanha russa no que toca ao gaming. Eu acho que estamos numa boa fase e acho que poderá haver esse interesse. Portanto, olha, eu sou uma das pessoas que tem todo o interesse que isso aconteça, Sim. tendo estudado comunicação, como sabes. Mas olha, vamos ver o que é que será. Faria sentido, como se fala muito, ainda agora tivemos com a Web Summit de inovação e tecnologia, Sim. sempre com muita força em Portugal, às vezes é uma coisa um bocado pífia, mas Sim. integrar o gaming na área da cultura. Eu E acho que ser faz mesmo todo uma sentido. coisa, ou seja, governamental Sim. Já há outros países que fizeram isso? Sim, sim. Tu tens esse exemplo. Eu acho que o exemplo gritante nesse campo é o Japão. O Japão, a cultura japonesa, os videojogos e o gaming está inserido naturalmente. Eu acho que isso vai acontecer naturalmente com o passar dos anos, porque se calhar ainda não tens aquela geração que cresceu com videojogos a ser ainda uma grande fatia da população. Quando isso acontecer, que é inevitável porque a nossa geração já cresceu com videojogos, e até de certa parte a geração dos nossos irmãos mais velhos, ou até dos nossos pais, se calhar, com os inícios dos videojogos, eu acho que quanto maior a parcela da população que tenha crescido com videojogos ou que se interesse por videojogos, quanto maior essa parcela for, mais haverá esse interesse e mais haverá essa fusão do gaming com a cultura. Para já, se calhar ainda não deverá acontecer, nos próximos anos talvez, e acho que faz todo o sentido, sem sombra de dúvida. Uma pergunta, não é? Apesar de estarmos aqui também na casa da SIC, não é para fazer chorar, mas o que é que... Porque eu acho que é importante também representas uma comunidade e eu gosto de fazer estas perguntas por causa disso. O que é que os videojogos fizeram por ti? Porque é que te dedicas e dedicaste tanto tempo aos videojogos? Olha, os videojogos durante grande parte da minha vida foram uma constante, uma presença constante, no fundo. Eu joguei desde que era miúdo, muito também incentivado pelos meus pais que me apresentaram aqueles jogos didáticos quando era muito novo, e a partir daí foi muito rápido passar para videojogos como os conhecemos hoje. Foram sempre presentes na minha vida e se me perguntasses se eu alguma vez imaginava que iria estar a trabalhar neste campo, claro que não. Aconteceu ao acaso, precisamente porque um hobby que eu tinha acabou por se tornar o meu trabalho full-time. Há 11 anos que faço live streams na Twitch, e curiosamente resultou bem. Eu acho que os videojogos acabam por ser, como já se falou aqui, uma parte cultural tão relevante como as séries ou os filmes. E da mesma forma que as séries ou os filmes impactam as pessoas, os videojogos também. E, portanto, o impacto que tiveram em mim foi exatamente o mesmo. Acho que moldaram, de certa forma, a minha personalidade, sem sombra de dúvida. Muita coisa que aprendi com os videojogos. Acho que, ao contrário daquilo que já foi discussão, agora já não sinto que seja tanto, os videojogos não te moldam para ficares uma pessoa mais violenta. Eu acho que isso é um mito, honestamente. Podem-te sim moldar para aprenderes alguma coisa com eles, e acho que cada vez mais há tendência para isso, e o Dispatch próprio faz esse trabalho muito bem. Boa. Tiago, nós costumamos terminar aqui sempre com uma sugestão de filmes, mas pode também ser uma série. Eu vou só fazer uma sugestão rápida, que é um filme que vai estrear e que eu acho que muita gente deve ver, sobretudo portuguesa, porque é o primeiro filme produzido todo na Ilha da Madeira. Todos os atores, todos. Chama-se Crendices, e é um filme que mistura terror e superstições, e é realizado pelo Roberto Assis. Ele estreou no Motel X aqui há uns meses, em setembro, e agora na próxima semana, se não me engano, vai estrear. E portanto acho que
devemos sempre apoiar o cinema português Sem e, dúvida. sobretudo, uma produção da Madeira, pura e dura. Pelo amor de Deus, quando morra alguém aqui em cima na zona, vão 7 atrás. 7! E o João? O que é que a gente tem sobre o João? O João está meio queimado dos cornos. Também está sobre medicação e não tem alibi. É da tua mãe. Meu pai teve um AVC. Não sei se tens andado a ver alguma coisa além dos videojogos, se quiseres sugerir alguma coisa que tenhas visto nos últimos tempos. Olha, para terminar. curiosamente, o que ando a ver é rever um clássico que é The Office. Boa, mas, certo. mas pronto, mas não o recomendaria porque já é tão popular que. E agora tem um spin-off, o The Paper. Tem, exatamente. Eu já ouvi falar, já vi o trailer, ainda confesso que ainda não sei se já saiu ou não. Já, então tenho que dar uma vista de olhos Quer nisso. dizer, se não saiu, já vai sair nos Há de sair nos próximos próximos tempos, não é? Mas olha, a recomendação que tenho para fazer foi o último filme que fui ver ao cinema, que é o novo filme do DiCaprio, que com certeza estás familiarizado. Certo. Eu penso que ainda esteja em exibição. Sim, é possível. E adorei o filme. Muito, One muito Battle bom. After Another. Exatamente, yeah. Muito muito bem. bom, mesmo muito bom. Rise and shine. Bat an eyelash. Good morning. There are no hands on the clock Why? because they're not needed. What time is it? You know, I don't remember that part. All right, let's just not nitpick over the passwords. This is Bob Ferguson. I was a part of the French 75. Bitch, I felt like Tony Montana! Steve Lockjaw just attacked my home, and I cannot remember, for the life of my only child, the answer to your question. Maybe you should have studied the rebellion text a little harder. I need to find my daughter. Well, then call us back when you have the time. Tiago, obrigado por teres vindo. É sempre um Obrigado, gosto conversar eu. contigo e acho que Obrigadíssimo. foi importante também falarmos para outro tipo de comunidade, que no fundo também são sempre as mesmas. Obrigado pela partilha. Obrigadíssimo. E quanto a vocês que me ouvem, nós voltamos na próxima semana no último episódio. No Último Episódio é um podcast do Expresso, com sonoplastia de Gustavo Carvalho, edição de João Reis, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Podem ouvir todos os episódios em expresso.pt ou na vossa plataforma preferida, onde podem subscrever e avaliar o podcast, bem como dar-nos o vosso feedback.